Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula e hoje o episódio 3 do nosso especial Epidemias na História. Como vocês pediram, não poderia deixar de atender, hoje vamos falar da doença mais famosa da história, a peste negra. Então, coloca a sua máscara de médico da peste, lave bem as suas mãos e vem comigo. Bom pessoal, o que é a peste negra? A peste negra ela é uma doença causada por uma bactéria conhecida como Yersinia pestis. Mas lembre-se, até pouco tempo atrás a gente não sabia que as doenças eram causadas por bactérias, parasitas ou vírus. Era a teoria dos miasmas. Então eles não sabiam da onde surgia aquela doença. E qual que é o vetor dela? O que faz essa doença pular para o ser humano? O rato e a pulga. A peste negra ela provavelmente surgiu na Ásia, entre a China e Mongólia, e muitas doenças que a gente tem surgiram na Ásia, ou melhor, no mundo antigo, envolvendo Ásia, África e Europa. Por que, professor? Bom, lembra que eu falei que as primeiras doenças surgiram quando o homem passou a ser sedentário? Onde que isso aconteceu primeiro? Ásia, África, Europa. Onde o homem começou a domesticar os animais mais cedo? África, Ásia e Europa. Isso explica por que essas regiões, então, surgem as doenças nessas regiões. Agrupamentos humanos, e a China ela tem muita gente desde sempre, não é só de hoje, e esse convívio próximo com os animais. Então a peste negra ela é uma doença que circulava em alguns animais silvestres, até que ela passou para o rato preto, do rato para a pulga e da pulga para o ser humano. Beleza? Agora, o episódio mais famoso que nós conhecemos de peste negra aconteceu durante o século XIV, ali na Idade Média. Entretanto, não foi esse único surto. A gente pode observar na história vários surtos de peste negra. Primeiro, na Ásia, pessoal, ele vivia em estado endêmico. O que é isso? A doença ela circulava lá, de vez em quando aparecia uma pessoa, essa pessoa morria ou contaminava mais algumas, só que eram casos pequenos. Por quê? A peste negra ela depende de condições sanitárias muito específicas. Ela precisa da proliferação dos ratos e da existência da pulga. Se você tem alguns hábitos de higiene que nós temos hoje, você não vai pegar pulga. Então, ela é uma doença que surgia, matava muita gente e logo sumia. Um exemplo disso é a peste de Justiniano, que atacou a cidade de Constantinopla no ano de 1042. Ela tem esse nome porque na época o imperador era o Justiniano, mas a gente já sabe hoje que era uma epidemia de peste bubônica. Aliás, peste é um nome muito genérico para doenças. Então é muito comum a gente pegar relatos antigos e falar no ano tal teve uma peste, mas pode ter sido varíola, pode ter sido sarampo. E nós só vamos saber qual o tipo de doença quando a gente consegue ver os sintomas que essa pessoa vai ter. E a peste negra ela é muito característica. Por que ela tem esse nome, peste negra? Por conta da gangrena que acontece nas extremidades, nas mãos e nos pés, ou seja, a sua mão vai começando a ficar preta. A peste bubônica, pessoal, ela pode evoluir em 3 estágios distintos. A primeira é a peste bubônica. Por que bubônica? Começa a aparecer uns bulbões na pele, no pescoço, nas axilas ou nas pernas. Bulbões como se fossem picadas de mosquito, só que enormes. Então esse é um dos sintomas da peste negra, além do enegrecimento das mãos. Nesse caso, por causa dos bulbões, nós chamamos ela de peste bubônica. Se a doença não for tratada, ela pode evoluir para a peste septicêmica, que atinge o sistema circulatório, ou para a peste pneumônica, que atinge o seu sistema respiratório. No caso da peste pneumônica, é o único caso em que o humano pode passar para um outro humano, através da saliva, por exemplo. Se você for contaminado na peste no seu estágio pneumônico, a chance de morte é de quase 100%. Então, ela é bem agressiva. Agora, como que foi essa principal epidemia lá no século XIV? O que aconteceu para a peste chegar na Europa nesse momento? Bom pessoal, ali no século XIV a gente estava vivendo o início do Renascimento, as populações estavam começando a ir para as cidades, você estava começando a ter grandes aglomerações de pessoas, e você tinha na Itália alguns reinos, algumas cidades-estados famosas pelas suas relações comerciais, e entre elas Gênova.
A cidade de Gênova possuía uma cidade avançada na Crimeia, onde hoje é a Ucrânia, e essa cidade, chamada de Cafa, ela foi atacada por mongóis. E o que os mongóis utilizaram como armas? Peste negra. Como isso? Eles pegaram pessoas que morreram de peste negra, colocavam na catapulta e catapultavam essa peste, essas pessoas com peste, esses corpos com peste, por cima do muro. Logo, essa cidade de Cafa ela ficou infestada de pessoas com peste, e assim que essa população voltou para a Península Itálica, levou consigo a peste. A partir daí, o rato fez a festa. Então, eu falei para vocês que essa doença, ela existe no rato, mas para passar para os humanos, a gente precisa do quê? Da pulga. Então, imagina uma sociedade onde as pessoas têm hábitos de higiene tão ruins, em que uma pulga consegue picar você. Essa era a Europa no século XIV. Então, a epidemia de peste negra, ela só foi tão grande assim por conta desses hábitos de higiene. E a gente consegue fazer um rastro da onde a peste passou. Porque onde você tinha relações comerciais, você via que a peste ia atingindo essas cidades. Agora, número de mortos da peste, não tem como a gente precisar, porque aconteceu no século XIV, a gente não tinha tantos dados, mas estima-se que foi algo entre 25 e 50 milhões de pessoas. Morreu muita gente. Lembrando, alguns índices, no caso da peste pneumônica, chegava a 100% a taxa de morte. A velocidade de expansão, pessoal, é muito mais lenta se a gente comparar com doenças respiratórias. Então, esse intervalo ali do século XIV é de 7 a 10 anos para alcançar esse número essa mortalidade. Mas a gente pode ver que ela é uma doença que tem uma taxa muito alta. E é também famosa na Idade Média, e nesse contexto de peste negra, o famoso médico da peste, aquela máscara com aquele bico. O que tinha naquele bico? Era só estético? Não, ele era funcional. Aquele bico tinha ervas aromáticas e folhas para filtrar esse ar que ele está respirando. Lembra que eu falei da teoria dos miasmas? Os cheiros causavam as doenças? Acreditavam-se nisso, que eram os cheiros de putrefação. Aliás, muitas pessoas morreram, então a gente pode imaginar que deveria ser um cheiro horroroso, e que esse cheiro de putrefação, ele aumentava os casos de peste. Então o médico ele utilizava uma cartola, luvas, sobretudo, todo de couro, tentando evitar que ar passasse fora dessa roupa, e por fim, aquela máscara de médico da peste. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais!